início eu comecei a gostava das matérias, achei ótimo, achei ótimo. Eu me formei em dezembro e aí eu já fui, 2 dias depois eu fui para Manaus, e na época meu noivo estava lá e ele já estava empregado. Aí 2 dias depois eu fui para Manaus e em fevereiro eu comecei a trabalhar numa clínica lá, numa clínica popular. E aí fui indo, até que 5 anos depois, a gente veio para cá. Isso foi em 87. E desde então, eu estou aqui. Mas eu venho de uma família de médicos. Então eu prestei vestibular para medicina, passei em medicina. E mais ou menos um terço do curso, acho que no 4º período, eu resolvi mudar para odontologia. E foi um processo difícil, né? Porque as pessoas não compreendiam muito por que essa mudança. Mas eu não me vi médica. Quando eu comecei a cursar, eu não me vi médica. E consegui fazer uma transferência, que na época tinham estudantes que vinham da América do Sul para cursar faculdade aqui na Universidade Federal, havia um convênio. E tinha um aluno no mesmo período que eu que queria mudar para medicina. E nós fizemos uma permuta. Eu fui para odontologia e ele foi para medicina. E ele é muito feliz no que ele faz e eu também sou muito feliz no que eu faço. Então, foi a troca perfeita. E de lá para cá, eu terminei tendo que terminar minha faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque meu esposo, nós casamos e ele passou no mestrado lá. E aí eu fui fazer crédito isolado lá na Universidade Federal e concluí, colei grau aqui em Aracaju. Isso em 1983. E voltei depois do Rio, mais ou menos nessa época, e comecei a trabalhar como dentista na prefeitura durante um tempo e no consultório particular. E na prefeitura eu passei por 3 postos de saúde, mas o último lugar que eu trabalhei era o Instituto Lorival Fontes, que era um lugar que abrigava pessoas órfãs e também tinha uma creche para pessoas carentes. E ali também para mim foi um despertar, porque eu não conseguia ficar só dentro do consultório odontológico. Eu terminava que me envolvia com as crianças ali, com a necessidade, e passei um bom tempo lá. E depois eu tive minha 3ª filha, e passei por dificuldades no parto, ela foi prematura, e eu tive que me afastar desse trabalho para cuidar. Eram gêmeas, eu perdi uma das gêmeas, e eu tive que cuidar em casa de licença da prefeitura. Depois terminei me desligando e ficando só no consultório privado. Mas, assim, dentro de mim sempre havia essa busca de um trabalho voluntário. Isso sempre ficou em mim, né, de fazer algo, porque a profissão de odontologia, nesse ponto, ela é muito difícil, porque ela é uma profissão que exige material, que é uma profissão cara. Então, para uma pessoa que não tem condição de ter acesso, é bem difícil, né, a gente manter isso. E foi quando, depois de uns anos, eu conheci a comunidade, que tinha um trabalho aqui no Santa Maria, mas não tinha nada a ver com a odontologia. Era um trabalho de vir ao encontro daqueles que precisavam. Tanto aqui como em vários lugares da cidade, a comunidade já teve uma atuação em vários pontos aqui de Aracaju, na penitenciária feminina, São Conrado, Coroa do Meio, muitos lugares. Tinha pontos de missão em vários lugares, até que chegou um momento em que a obra se concentrou mais aqui, porque foi aos poucos construindo essa estrutura que a gente tem hoje. E a primeira coisa, antes do postinho de saúde nascer, foi um consultório odontológico que a gente ganhou, de uma dentista, Amélia, que doou e foi colocado ainda aqui, no fundo dessa obra, tinha uma igreja. E na sacristia dessa igreja, esse consultório foi colocado. E aí eu comecei a atender, era basicamente não sei se a Amélia chegou a atender um tempo também aqui, e a gente começou a atender e aos poucos nasceu primeiro a obra para criança,
com crianças que a gente via que estavam em risco aqui. Aí a gente conseguiu a primeira casinha e abrigou essas primeiras crianças. Depois a obra foi crescendo. O consultório se transformou num pequeno posto de saúde, com um consultório médico, um consultório odontológico, uma farmácia. E assim a gente foi começando nossa história até chegar a esse lugar onde hoje a gente atende. Esse postinho de saúde com vários dentistas que já passaram por aqui e que ainda continuam também atendendo. Meu esposo também atende aqui, João, e tem o doutor Gustavo, a doutora Lívia, a doutora Fabíola, a Estefânia, que já está desde o início. Então, e muitas pessoas passaram por aqui, né? Vieram contribuir de alguma forma, por um tempo. Vieram alunos da universidade para fazer trabalhos voluntários de ensinamento de escovação, né? De prevenção de cárie. Então, a gente está sempre aberto a todos que chegam e que podem dar uma parcela do seu tempo. Não importa que seja uma vez na semana, uma vez no mês, o tempo que for, a gente é muito grato, né, a todos que passaram e passam por essa obra e contribuem, porque o nosso desejo é atingir aqueles mais necessitados, aqueles que realmente têm, até pela formação, pela cultura, dificuldade de ter acesso, né, ao serviço de saúde básico. Eu também tinha sempre o desejo de ajudar. Não sabia onde nem como, mas o desejo já existia. Quando Célia me trouxe, eu conheci a fundadora, Maria Lúcia. Ela já me passou aquela sensação de amor. Eu vi, foi uma missa que foi lá na igreja que tinha lá no fundo, e ela já, no primeiro dia, já me passou aquele carinho pelas pessoas. Eu senti aquela coisa boa, né? E comecei a vir, aí a gente conheceu pessoas, eu conheci pessoas que eram de um jeito e se transformaram aqui, de receber o amor, o carinho daqui. Né? E até hoje, pessoas transformadas, e até que moram aqui, né? Que chegaram, que foram recolhidas, e hoje são umas pessoas dignas, né? Recuperaram sua dignidade. Isso aí é uma gratidão imensa, né? A Deus e a fundadora e a todos que trabalham aqui, que cada um dá um grãozinho de areia. A gente pensa que não faz nada, mas é muito. Para quem não tem nada, isso aqui, meu Deus, é uma coisa imensa. Eu conhecia, né, a fundadora antes mesmo de participar da obra, porque ela era uma pessoa que tinha assim, uma vida social. Ela era uma pessoa que tinha condições na vida e ela largou um pouco a vida dela, pessoal, familiar, casada, com filhos, e doou a vida a servir aos mais necessitados. Ela começou sozinha, com a ajuda de Padre Luiz, um padre que atuou muito aqui nesse meio do povo mesmo mais pobre. E quando eu comecei na comunidade, a pessoa dela realmente era uma fonte de atração mesmo, nesse sentido de você encontrar alguém que cuida das pessoas com um amor que transborda, né? Transborda. E é capaz de fazer com que o outro mude de vida. E a gente tem uma história de uma pessoa hoje que já faleceu, mas que ele contava que foi um toque dela, ele era alcoólatra, vivia na rua, e ela, numa celebração lá na Atalaia, ela deu um beijo na mão dele, e ali aquele beijo, quando ninguém queria tocar nele, tinha até dificuldade de ficar perto, ele disse que aquilo mudou a vida dele. E ela começou a dar assistência dele, ele era da Bahia, recuperou toda a vida dele, a dignidade, refez os laços da família com ele, e ele ficou perto de nós até o fim da vida dele. E era uma pessoa assim, muito grata, né, a essa transformação. E a gente viu isso acontecer. E
E esse amor, de alguma forma, eu também fui tocada, né? Por essa forma de amar. Que é esse amor que desce, né? Que vai até resgatar a pessoa a partir de baixo. Né? Não com conceitos, com teorias, mas na prática, né? No dia a dia. E foi isso que me encantou, né? Chegando aqui. E foi, esse caminho foi acontecendo, né, na nossa vida, no dia a dia mesmo, né, no encontro com essas pessoas, no encontro entre nós também, porque há uma fraternidade entre os que participam da obra, né, a gente cuida da vida um do outro também, né, as nossas vidas também são entrelaçadas, a gente não chega aqui só e faz um trabalho e vai, a gente se compromete tanto com as pessoas que estão em nosso entorno como com os que trabalham na obra. Nesse caminho todo da gente estar aqui, não foi fazer, além de fazer o bem, né, para os outros, a gente também ganha muito, muito. Tem uma diferença do antes e depois de ter entrado na comunidade. Eu aprendi a acolher todo mundo, porque existe o preconceito até pelo bairro, né? Pelo bairro. Todo mundo acha que é uma temeridade vir para cá. Mas não é assim. Então, o sentimento que eu sinto quando eu vejo uma pessoa carente, que precisa, um jovem, bonito, né? E que falta um dente, que aquele sorriso, a pessoa fica até assim, encolhidinho, porque não quer sorrir, porque o dente está feio. Então, isso vem um sentimento de compaixão mesmo, né? E a gente faz tudo para encaminhar para uma, se eu não sei fazer, manda para o outro. E tem pessoas que o fazem. Mas o sentimento que vem é de compaixão mesmo. As crianças, a mesma história, né? Eles chegam, eles são tão bonzinhos que eu digo, meu Deus, a gente tem pena até de dar anestesia. Eles nem choram. Fica aí quietinho, a lágrima escorre, mas eles deixam fazer o tratamento. Eles são bons. Eles sabem que é pelo bem deles. Eles deixam fazer o tratamento. É muito assim gratificante ver, né? Uma criança que chega com dor e você alivia, um curativo quando não pode fazer mais nada, mas já sai aliviado. E eles agradecem tanto, são tão gratos, tão agradecidos. Meu Deus, e só isso já recompensa a gente. Um orgulho interno, um orgulho sim, assim, agradecendo sempre a Deus, que é Ele que conduz, né? Se eu já tinha o desejo de ajudar e não conhecia ninguém, aí me botou no caminho uma pessoa que me trouxe, né? Então, eu acho que o dedinho de Deus sempre está aí, nos guiando, e a gente tem que escutar. Eu fico pensando assim, que a gente não atende, na verdade, aqui, não só os dentes, né? A gente pega crianças com histórias de vida muito duras, né? Crianças que são espancadas mesmo, que são violentadas, que os pais estão presos. E que quando ele senta na cadeira do dentista, e que às vezes ele está inquieto, ou ele chora sem ter até uma dor aparente, a gente sabe que tem algo além, né? Naquele tratamento. E, de alguma forma, também serve como um consolo, né? Quando a gente senta ali na cadeira. Então, eu fico assim, me lembrando de tantas crianças que chegaram, e adultos também. Então, eu posso dizer assim que aqui, né, nesse consultório, no meu consultório particular, eu também tive muita alegria. Mas eu posso dizer que aqui é uma visão diferente de você encontrar essa alegria de ver o outro não ter e você devolver alguma dignidade, né? Algum consolo para aquela pessoa que chega ali dessa maneira, vulnerável, desprotegida, sem saber o que diz, sem saber o que fala. É uma profissão linda, né? Que tem que abraçar, a pessoa tem que gostar mesmo,
mas que é muito bonita, muito gratificante. Muito gratificante não sei se eu posso contar um fato aqui que eu lembrei agora. Aqui mesmo, trouxeram uma menina de uns 15 anos, bonita ela, mas não sorria. Aí quando ela entrou, ela me disse que ela tinha os dentes muito feios. Aí quando ela abriu, era mancha de tetraciclina, os dentes marrons. Aí eu fiz, no mesmo dia, eu não fiz grande coisa, mas para ela foi o máximo. Até hoje ela me agradece. Eu passei resina nos incisivos e nos caninos, e com uma resina bem clara, ainda ficou meio acinzentado, que a gente não tem todos os produtos que pode dar um up, né? Mas ficou muito melhor. Hoje ela deve ter o quê? Uns 40 anos, e a parente dela sempre me diz, olha, até hoje ela agradece tanto. Quer dizer, e ela já sorri. Ela, desde que ela se olhou no espelho, ela já estava sorrindo. É uma coisa que não tem, como Célia diz, não tem nada que pague. Então, uma coisa eu acho muito linda. Sou suspeita porque sou dentista, mas é uma profissão muito, muito gratificante. Eu queria convidar, né, a todos os dentistas que trabalham, que têm essa possibilidade, né, se ainda não fizeram essa experiência, né, a gente tem aqui as portas abertas. Se alguém quiser participar, se juntar nessa ciranda, nós nos vemos como uma ciranda, né, que inclui a todos. Então não importa o seu tempo, se é uma hora, um dia, uma tarde, uma manhã, mas a gente queria dizer que todos são bem-vindos a conhecer a obra, participar de alguma forma, né? Nossos braços estão abertos à odontologia do nosso estado, né, para quem precisar. E eu queria muito agradecer ao CRO por essa oportunidade, né, de fazer visível, né, esse trabalho, não o nosso trabalho, o meu e de Stefânia, mas esse trabalho que existe em muitos lugares, em outras pessoas que fazem da mesma maneira, a gente poder colocar esse trabalho como sendo algo que é possível se fazer, né? Qualquer pessoa que deseje, que tenha essa vontade, a gente pode dizer assim, a gente consegue, né? Com amor, com boa vontade, com determinação, a gente consegue devolver também a saúde àqueles que não têm essa possibilidade. Muito obrigada.